Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que esse Senhor esteve de parto, deu à luz aos seus filhos. No século XIX, a Palestina tem uma população de 500 mil habitantes em toda a Palestina. 30 mil habitantes vivem em Jerusalém. 50% da população são de judeus e 50% de muçulmanos e cristãos. Há mais judeus do que muçulmanos e cristãos vivendo em Jerusalém. Porém, no país como um todo, 85% são muçulmanos, 10% cristãos e apenas 5% são judeus. A região era governada pelo sultão de Constantinopla, no Império Turco Otomano. O último sultão foi Mehmed V. Em 1881, na Rússia, o Império dos Czares começam a perder força para o movimento que mais tarde tornaria a região na antiga União Soviética. O czar Alexandre II é assassinado. O último czar Nicolau sobe ao trono. Os czaristas culpam os judeus. Inicia-se uma onda de pogroms na Rússia, que são ataques violentos contra o povo judeu. Alguns judeus russos fogem para a América, outros apoiam a Revolução e outros fogem para a Palestina. Surge o sionismo, são os chamados amantes de Sião. Theodor Herzl, 1897, cria o movimento sionista. Herzl era um judeu nascido em Budapeste. Surge o Fundo Internacional Judaico, o FIJ, cuja função era agrariar fundos de judeus europeus para financiar a ida de judeus que queriam morar na Palestina, fugindo dos pogroms na Rússia. Judeus europeus começam a migrar para a Palestina, se juntando aos judeus que moravam na Palestina há séculos. Surgem os primeiros kibbutz, que são aldeias agrícolas para recebimento de judeus vindo da Europa. Davi Ben-Gurion, judeu polonês, chega à Palestina, mais tarde se tornaria o primeiro-ministro de Israel. Os judeus chegaram à Palestina comprando terras dos árabes. Em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial. Em 1916, os ingleses e os árabes lutam contra o Império Turco Otomano. Em 1917, o exército britânico invade a Palestina, Israel. A Declaração de Balfour é escrita neste ano, que é um documento que os britânicos se comprometem a criar um lar para o povo judeu. É o início da formação do Estado de Israel. A Inglaterra governa a Palestina e Israel. Em 1929, árabes lutam contra os ingleses e matam centenas de judeus. Em 1933, Hitler sobe ao poder na Alemanha. O antissemitismo cresce na Europa. Por causa disso, mais e mais judeus fogem para a Palestina e Israel. Em 1933, haviam 37 mil judeus morando na Palestina e Israel. Em 1934, esse número subiu para 45 mil judeus. Um ano depois, em 1935, já haviam 65 mil judeus morando nesse local. Em 1936, os árabes insurgem contra o governo britânico. Os árabes fazem greves, atacam os ingleses e os árabes cometem uma série de assassinatos contra os judeus. Os judeus se militarizam e formam o exército paramilitar. Em 1939, Davi Ben-Gurion criou o Mossad, que é o Serviço de Inteligência de Israel. O Holocausto contra o povo judeu iniciou na Ucrânia em 1941, quando as forças nazistas ocuparam aquele país e, ajudados pela polícia ucraniana, permitiu aos nazistas identificar e reunir em uma ravina em Kiev, com a promessa de serem embarcados em um trem para um reassentamento. Eles foram obrigados a se despirem, colocados em filas de 2 em 2 e brutalmente assassinados a tiros. No dia 27 e 28 de setembro daquele ano, 34 mil judeus foram mortos pelas metralhadoras dos nazistas. Era a véspera do Yom Kippur, dia sagrado para o povo judeu. Em 1945, 6 milhões de judeus são mortos no Holocausto. O mundo todo se abala diante do horror praticado pelos nazistas. Com isso, mais e mais judeus europeus se juntam aos judeus em Israel. Em 28 de abril de 1947, a ONU abre um debate sobre a criação do Estado judaico na Palestina e Israel. Mais tumultos e insurgências ocorrem na Palestina. Nesse ano, discute-se a criação de 2 estados, no ano de 1947.
Os judeus aceitam essa proposta, porém os árabes já recusam. Como resultado da rejeição da criação de 2 estados pelos árabes, apenas o Estado judeu é criado. Os árabes iniciam o derramamento de sangue. O Haganah e o Stern tomam o vilarejo de Dir Yassin em 1948. Árabes fogem para a faixa de Gaza em 1948. Em 14 de maio de 1948, se encerra o mandato britânico na Palestina. No mesmo dia, no dia 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion declara independência de Israel.